Imagina vestir uma armadura todos os dias. No começo ela faz sentido, ela protege você dos golpes, das críticas, dos fracassos e das decepções. Com ela você parece mais forte, mais respeitado, mais difícil de ser ferido. Mas aos poucos essa armadura começa a pesar. Ela limita seus movimentos, impede você de sentir o vento no rosto, de abraçar quem você ama de verdade, de demonstrar vulnerabilidade. Até que chega um momento que você percebe uma coisa assustadora, que você não consegue mais tirar ela. Essa é exatamente a metáfora que é apresentada no livro O Cavaleiro Preso na Armadura. É um homem que passou tanto tempo escondido atrás da própria armadura que ela acabou se tornando parte dele. E se pá, essa não é só uma história medieval. Talvez essa seja uma história muito atual até, porque sem perceber, cada um de nós constrói a sua própria armadura invisível, e existe um nome para ela hoje em dia, que é o ego. Nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar que o ego não é algo bom nem algo ruim. Ele é algo, e assim como nós damos significados às coisas, nós podemos fazer um bom uso ou um mau uso do ego. Quando a gente ouve a palavra ego, normalmente pensamos em alguém arrogante, alguém que se acha melhor do que todo mundo, mas essa definição está bem longe de explicar o que realmente é o ego. O ego não é só orgulho, o ego é a ideia que a gente constrói de quem somos. A palavra ego literalmente significa eu. É a história que a gente conta para nós mesmos. Eu sou inteligente. Eu sou um fracassado. Eu sou forte. Eu nunca erro. Tudo isso faz parte do ego. Ele é como um personagem que a nossa mente cria para navegar pelo mundo, tá ligado? Ele é como um barco, e a nossa mente usa ele para navegar. E de certa forma, a gente precisa dele. Sem alguma noção de identidade própria, seria impossível tomar decisões, criar objetivos, entender nosso lugar na sociedade, entender quem nós somos. O problema começa quando a gente esquece que esse personagem é uma parte de nós e não nós por completo. O curioso é que quase ninguém percebe quando o ego assume o controle, porque ele normalmente não costuma falar muito alto. Na maioria das vezes ele sussurra no seu ouvido. Ele aparece quando uma crítica parece um ataque pessoal a você. Quando um simples erro faz você sentir que perdeu todo o seu valor. Quando você precisa vencer qualquer discussão, não importa o que aconteça. Quando admitir que eu estava errado parece impossível. Quando a felicidade depende da aprovação dos outros. O ego transforma qualquer ameaça à nossa imagem, ou seja, aquela imagem que você criou, em uma ameaça à nossa própria existência. E o nosso instinto de sobrevivência como seres humanos e animais é: se algo ameaça a nossa existência, ameaça a nossa vida, a gente vai se defender, tá ligado? É por isso que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e reagirem de maneiras completamente diferentes. Uma aprende e a outra se ofende. Não foi o acontecimento que mudou, foi a armadura que cada um estava usando. Existe uma ideia muito popular de que a gente precisa matar o nosso ego. Como eu disse no começo, o ego é parte de nós, então talvez isso seja impossível e nem desejável. O ego também tem uma função muito importante. Ele protege a nossa identidade, nos ajuda a estabelecer limites, faz com que a gente saiba dizer o famoso não. Ele nos dá autoestima o suficiente para enfrentar desafios. Imagina alguém sem nenhuma noção de quem é, sem desejo, sem personalidade, sem identidade. Essa pessoa teria uma enorme dificuldade para viver. O problema nunca foi existir um ego. O problema começa quando passamos a viver exclusivamente para proteger esse ego, para defender ele. Existe uma frase que diz: primeiro criamos nossos hábitos, depois eles nos criam. Talvez o ego funcione da mesma forma. Primeiro a gente cria uma imagem de quem nós somos, depois passamos a defender essa imagem a qualquer custo. E então deixamos de crescer, porque a gente se apega demais a isso. Porque crescer exige reconhecer os erros, exige mudar de ideia, exige abandonar versões antigas de nós mesmos. Mas o ego odeia mudança. Ele prefere uma mentira confortável a uma verdade que te obrigue a recomeçar. É por isso que tantas pessoas permanecem anos em relacionamentos ruins e em empregos que elas odeiam ou sustentando opiniões que elas já nem acreditam mais. Não porque seja o melhor caminho, mas porque admitir que estavam erradas parece doloroso demais, tá ligado? O psicólogo Carl Jung dizia que todos usamos uma máscara social, isso é inegável, todo mundo tem a sua própria máscara social. Ele chamou essa máscara de persona, é uma versão de nós mesmos que a gente mostra pro mundo. É como a roupa confortável e muitas vezes zoada e velha que você usa pra ficar em casa e a roupa mais bonitinha que você usa pra estar na rua, mais apresentável pros outros olharem pra você e não acharem que você é um mendigo. É a mesma analogia, é o mesmo sentido. É uma versão de nós mesmos que a gente mostra ao mundo. O profissional competente, o amigo engraçado, a pessoa forte,
o otimista, o inteligente, mas existe sempre outra parte, aquela que a gente esconde, nossos medos, inveja, insegurança, raiva. O Jung chamava isso de sombra. E quanto mais a gente tenta fingir que essa sombra não existe, mais ela controla nossas escolhas sem que a gente perceba. Talvez amadurecer não seja criar uma máscara melhor, talvez seja coragem de olhar para aquilo que a gente esconde atrás dela, tá ligado? Na filosofia estoica, os caras entenderam isso há mais de 2000 anos atrás. Marco Aurélio escreveu que a gente sofre mais pela opinião que temos sobre as coisas do que pelas próprias coisas. Então, pensa nisso. Uma crítica, ela machuca. Ou ela machuca a imagem que a gente fez sobre nós mesmos. Um fracasso destrói nossa vida ou destrói apenas a história que a gente imaginou viver. Uma boa parte do sofrimento humano nasce quando a gente confunde quem nós somos com a imagem que a gente tenta proteger. E isso não é só com nós mesmos, a gente cria uma imagem sobre quem nós somos, cria uma imagem como o mundo deveria ser e cria uma imagem como as outras pessoas deveriam ser. Nós criamos personagens para outras pessoas também e a gente acaba defendendo esses personagens, se apegando a eles como se fossem real. E aí quando você percebe que não era real, quando a ilusão que você mesmo criou desaparece, você vê a realidade, você se decepciona, você fica triste, tá ligado? Existe uma ideia muito presente na filosofia oriental que é a de que o eu não é algo fixo. Pensa em você 5 anos atrás. Provavelmente seus gostos mudaram, seus medos mudaram, seus sonhos, até seu corpo, sua aparência física deve ter mudado. Então, quem exatamente é esse eu que você tenta defender tanto o tempo todo? Talvez ele seja muito menos sólido do que a gente imagina. Talvez o ego seja apenas uma narrativa, uma história que contamos para organizar a nossa própria existência e a nossa história. E histórias podem ser reescritas sempre. Bom, no final do livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, o protagonista descobre que a sua maior prisão não era a armadura. Sua maior prisão não era feita de metal, era feita do próprio medo, do próprio orgulho, da necessidade de parecer forte. E talvez aconteça o mesmo com a gente. A gente precisa tanto o tempo todo proteger a nossa imagem que a gente esquece de cuidar da pessoa que existe por trás dela. O ego nunca vai ser completamente eliminado, e ele nem deve. Mas ele também não precisa dirigir a sua vida. Você não precisa viver em prol dele. Porque existe uma enorme diferença entre usar uma armadura e depender dela o tempo todo. Talvez o verdadeiro amadurecimento aconteça quando a gente finalmente consegue fazer aquilo que o cavaleiro da história passou a vida inteira tentando, tá ligado? Tirar essa armadura, olhar para nós mesmos e pouco a pouco ter coragem de enfrentar o mundo de peito aberto.